Olá, gente, tudo bom? Boa tarde. Aqui é a senhora Teles, apresentadora. Sem Boa tarde, obrigado. Eu tô aqui, tira boa tarde. Tira boa tarde, boa tarde. Então vamos lá. Olá, gente, tudo bom? Aqui é a apresentadora senhora Teles, do Território Cultural A Sebastiana. Essa atividade integra o corpo de ações do projeto Territórios Culturais. Essa é a segunda etapa, com co-realização das Sebastianas, realização e gestão do projeto Associação Artística Mapati. Tem também o apoio do Instituto Macondo e o fomento é da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Eu sou o professor Elias, eu sou graduado em Pedagogia, sou especializado em História, Sociedade e Cidadania. Sou integrante de alguns movimentos ligados à educação de jovens, adultos e idosos. Eu faço parte do GTPA, que é o Grupo de Trabalho Pró-Alfabetização do DF e entorno. Faço parte de um movimento chamado MOVA, criado por Paulo Freire, que é o Movimento de Alfabetização. Também faço parte do ENEJA, que é o Encontro Nacional de Educação de Jovens, Adultos e Idosos. Aqui no Centro-Oeste eu participo do EREJA, que é o Encontro Regional de Educação de Jovens, Adultos e Idosos. Em São Sebastião eu faço parte do Fórum de Entidades Sociais aqui da cidade e sou o fundador da Casa de Paulo Freire, aqui em São Sebastião, que já tem 24 anos de vida, e nesses 24 anos de vida nós já alfabetizamos em torno de 4.000 educandos e educandas aqui em São Sebastião. Eu moro na quadra 201, onde está instalada a Casa de Paulo Freire. Bom, sou Matheus Costa. Gosto muito de me apresentar falando assim, muito da minha história, Sou fruto desse movimento de quebrada, de trabalhador de quebrada. Me considero um jovem preto, periférico e professor. Bom, sou professor da Secretaria de Educação atualmente, mas também sou gestor público, sou também poeta, tenho poesia publicada no Poesia nas Quebradas, um movimento da galera lá de Planaltina. E atualmente, sou professor do SEC São Francisco, mas estou na direção da escola. Então, o SEC São Francisco é uma escola de ensino médio aqui em São Sebastião. A gente tem cerca de 2.000 adolescentes lá com a gente. E também a gente tem a unidade de internação provisória de São Sebastião. Lá a gente tem a socioeducação. São internos lá, ficam com a gente provisoriamente. E a gente também faz um trabalho bem bacana lá. Então o Chicão ele é referência na comunidade, é referência dentro do DF de educação inovadora. A gente é reconhecido nacionalmente, por conta disso, por inovar na educação. E isso traz bastante visibilidade para o nosso trabalho dentro da comunidade, dentro do DF. Atualmente moro em São Sebastião, tem mais ou menos uns 6 anos que eu moro na cidade, mas sou nascido e criado no Paranoá, que é uma realidade bem parecida com São Sebastião, em vários aspectos. E hoje eu moro aqui no Morro Azul, aqui em São Sebastião, mas sempre honrando também minha raiz lá do Paranoá, Eu gostaria que vocês falarem um pouco, para além dos profissionais que são hoje, quem foram vocês alunos? Assim, sobre o percurso de vocês na escola, Como vocês lidavam com a escola, se vocês gostavam?
que vocês não gostavam? Como foi isso, né? Trajetória escolar de vocês? Bom, eu tenho uma história assim, bem traumática mesmo dentro da questão da minha formação, né? Eu peguei um período muito difícil, que foi o período da ditadura militar. E assim, eu também sou preto, né? Pobre, venho de uma situação de vulnerabilidade social, né? E assim, a escola para quem, né, vive em vulnerabilidade é quase uma utopia, né? Então, porque a cultura dos nossos pais, eles assim, hereditária, né? Vai passando de gerações para gerações. Então, assim, não tinha essa coisa de estudar, né? Não. Se você completou 5, 6 anos, você vai para a roça, você vai trabalhar na roça. Então, assim, é mais importante você trabalhar para você, né, se alimentar do que a escola, né? E tem toda, né, aquela coisa por trás da questão da escola, principalmente, né, as mulheres. Eu estou aqui na Casa das Sebastianas, né, e as mulheres, elas foram e são muito prejudicadas nessa questão educacional, porque eu ouvi muitas vezes meu pai falar que não, a minha irmã não vai poder estudar porque senão ela vai escrever carta, né, para namorada, essas coisas todas. Então, foi um período muito difícil para a gente. Então, assim, eu só fui conseguir sentar em uma sala de aula e me fixar já com 16 anos. Porque eu fiz várias tentativas, né, para me inserir nesse processo de ensino-aprendizagem e não conseguia. Eu não conseguia por quê? Porque eu via que era um mundo muito distante para mim. O meu mundo era o mundo do trabalho, né, da mão de obra pesada, né, enfim. Então, assim, e outra coisa, a questão mesmo da sua aparência física, né? Você que trabalha pesado, você que é um menino de periferia, você é todo descaracterizado, né? A questão das minhas vestes, os meus calçados, era tudo muito rudimentar, né? Meu material era muito rudimentar também. Então, assim, era muito difícil. Quando eu via os meninos na época da minha geração, era bamba, né? Aquelas coisas, mochila de costa, tudo aquilo para mim, lápis de cor, todo aquele material né, didático, e eu só com um caderno de brochura, um lápis e uma borracha, aquilo para mim era um soco no estômago. Então, assim, foi muito difícil. A minha trajetória dentro da escola foi uma trajetória muito difícil. Mas eu tinha uma coisa comigo, eu sou muito teimoso, e eu busco muito a questão dos objetivos, né? Então, eu me fixei, né, fiz o Mobral, que é um movimento de alfabetização. Depois do Mobral, eu fui para o supletivo, né? Aí terminei o ensino fundamental, né? Fiz um Mobral para me alfabetizar, isso aos 16 anos, porque eu batia e voltava na escola. Eu ia para a escola com fome, né? Eu ficava, esperar a hora do lanche, né? Então, assim, era muito difícil, né, pra gente. Então, eu precisei de um tempo para assimilar que a minha condição social era aquela, né? Mas por outro lado, eu tinha consciência de que para mudar aquela situação que eu vivia, eu precisava estudar, eu precisava ser teimoso, mesmo sendo chacotado, mesmo sofrendo bullying, mesmo sendo discriminado pelos professores, né? Porque o professor, quando você é aparentemente mais frágil, na minha geração, os professores, eles maltratavam muito, né? Tipo, meninos que moravam na favela, né, você colocou muito bem, que é da periferia. Eu também sempre morei na periferia, né? Muitas vezes a gente era segregado, né? Os meninos da Vila União
que era a ocupação que eu morava, não, tem que sentar separado, né? Porque na avaliação deles, os meninos da Vila União eram meninos que roubavam, né? Meninos que né, praticavam coisas erradas. Enganava totalmente, porque os meninos da Vila União, eles eram extremamente trabalhadores, extremamente responsáveis. A gente tinha uma obrigação dada pelos nossos pais, a gente cuidava dos mais velhos, cuidava dos mais novos, né? E a gente trabalhava pra caramba. Por quê? Porque a gente precisava sobreviver. Então, no geral, os meninos da periferia são meninos bons. Não tem meninos maus na periferia. Tem meninos que são esquecidos pelo Estado, né? Então aí a gente precisa teimar, né, para você viver esse universo da educação. Então, assim, aí eu fui trilhando o meu caminho. Eu fui observando que toda vez que eu avançava em um processo, né, eu me sentia mais forte. Toda vez que eu passava de série, eu me sentia mais forte. E outra coisa engraçada, as pessoas, elas não sentavam próximo a mim, né, os alunos, os colegas de sala, né, pela minha condição. Mas quando eles começaram a observar as minhas notas, né, e o professor expunha muito o aluno, né, de ficar lendo a nota ali na frente, em vez de entregar a prova, né, deixar no anonimato a prova e conversar em particular com o aluno, não, ele expunha, né? Aí colocava, não, Elias, fulano tirou tanto, Elias, português, tirou 10, tirou em ciências, tirou 8, tirou 9, aí tinha esse processo de dar notas em público. E aí as pessoas começaram a se aproximar de mim, porque sabiam que eu tinha uma facilidade de aprendizagem, né? Então, isso eu fiquei, poxa, olha só. Aí eu veio a sacada, né? Falei, pô, olha só, o conhecimento faz com que as pessoas se aproximem de você. Eles não estavam se aproximando de mim porque, né, me admirava, não. Estava querendo tirar alguma coisa, né? Porque daqui a pouco eu já estava coordenando um grupo de estudos, né? Já estava liderando algumas coisas dentro da escola, né? Então, assim, a coisa foi evoluindo. Então, estudei muito, trabalhava durante o dia, estudava à noite, estudei no Colégio São Paulo aqui, estudei no Centrão, né? E me formei aqui em São Sebastião. Aí dentro da escola eu fiz muita coisa dentro da escola, né? Eu criei grêmio, né? Criava movimento, pautava as condições da escola, a questão estrutural da escola, fazia abaixo assinados para melhorar, né, a estrutura, lutava pelo lanche, né? Enfim, dentro da escola eu fiz muito barulho dentro da escola, né? Então, assim, hoje, passado o tempo, eu vejo que valeu a pena ter acreditado que a escola ia me transformar, porque senão, né, os meus amigos que não tiveram a mesma coragem que eu estão totalmente descaracterizados fisicamente, sabe? A questão da intelectualidade muito, né, muito rudimentar, assim, sabe? Então, não é valorizado. Não é valorizado, né? exato. Então, hoje eu continuo estudando, né? Eu sou um professor que defendo a formação continuada. Você tem que continuar estudando. Se você não está na escola, né, não está na universidade, você estuda em casa, né? Você tem que ter uma biblioteca. Eu cheguei aqui, fiquei admirando os livros, né, vendo os livros ali. Temos que ter uma biblioteca para a gente ler, né? Hoje está tudo muito virtual, né? Está tudo muito tecnológico, mas não tem coisa mais prazerosa, Mateus, de você abrir um livro e você viajar, né, naquilo que você sabe que vai transformar, né, a sua realidade, que é conhecimento. Bacana. Bonita, né, a história? Bonita. A minha relação com a escola não acabou. Eu gosto sempre de dizer, eu sou um bom aluno do Chicão até hoje. Eu gosto de escola, viu? Porque assim, eu vejo muito esse espaço da escola hoje como potência, né? Mas na minha trajetória eu não vi
dia com tanta potência como eu vejo hoje. Meus pais perceberam muito desde pequeno, assim, uma necessidade grande de eu já entrar na escola desde cedo, né? Perceber que eu tinha ali uma capacidade de aprender mais rápido. Então, eu comecei bem cedinho na escola, com 2 anos de idade eu já estava indo para a escola. A diferença, 2 anos e 16 E aí naquela época ainda lá no Paraná não tinha tantas creches, né? Então eu fui alfabetizado no Centro de Educação e Desenvolvimento Paraná, o CETEP, que é um ponto de cultura e resistência da cidade, né? Então o CEDEP tem essa marca assim, de pessoas que são educadores, lideranças comunitárias que ocuparam um lugar na cidade e montaram o CEDEP, né? Que existe até hoje. E tenho muita reverência assim, por ter sido alfabetizado lá, né, no CEDEP. Então acho que isso marcou demais assim, a minha história. De ser alfabetizado no CEDEP, já ter esse movimento, já ter essa interação com o movimento popular desde criança. E aí depois fui estudar no CAIC, depois de alfabetizado no CEDEP, né? Depois eu fui estudar no CAIC e aconteceu uma parada bem interessante assim, na minha jornada. Depois que eu passei pro CAIC, que eu fui pro ensino fundamental 2, não tinha 4ª série no CAIC, né? A antiga 4ª série, que hoje é o 5º ano. Aí eu fui para essa escola que é o CEF2 do Paraná, e lá já era já tinha o ensino fundamental 2, que começava da 5ª à 8ª, e eu ia fazer a 4ª série lá no CEF2. E aí quando eu cheguei no CEF2, as professoras falaram que chamaram meus pais e falaram assim, uma perda de tempo ele fazer a 4ª série, ele não precisa fazer mais a 4ª série. Aí, isso é uma atitude bem bonita assim, do meu pai, eu honro isso até hoje. Que aí meu pai falou assim, não, tá, se ele tem a capacidade, talvez mais pessoas da sala dele ou de outras salas tenham a capacidade. E aí meu pai fez com que a diretora da escola fizesse uma prova para todos da 4ª série. E aí eu lembro que mais 2 pessoas pularam de série que nem eu. Aí eu pulei e mais 2 pessoas pularam. Mas só que aí aconteceu uma parada bem interessante, que é um grupo de professoras de muito potencial em mim e tentou para mim uma bolsa no Galoá. E aí eu fui lá pro Galoá, né, tinha que ir para uma palestra. E aí isso foi bem marcante, porque foi a primeira vez que eu entendi que eu era uma pessoa preta e periférica no mundo. Eu cheguei no Galoá ali no final da L2, só eu e minha mãe chegamos de ônibus. O resto da galera chegou de Mercedes, não sei o que, um monte de gente branca entrando no espaço, um auditório lotado assim. E aí a galera começa a fazer a palestra, tava lá, vocês estão aqui, vocês vão passar por uma prova, vocês sendo aprovados nessa prova, vocês vão ter uma bolsa de 80% a 100%. Naquela época já era um absurdo a mensalidade no Galoá, mas só para você manter a bolsa, você tem que manter uma nota 8 em todas as provas, senão você vai ter que pagar a mensalidade do mês. Além de você também ter que arcar com material didático e tal, que na época era uns R$3.000. Isso eu tô falando que é de 2005, que já era, hoje é uma grana naquela época, então. Aí, tipo assim, eu saí de lá assim, chocado, porque eu tava lidando de cara, assim, com uma realidade nova, uma realidade diferente, né? No final das contas, esse fato meio que me esmureceu, assim, né? Em termos de querer ir pra lá, até mesmo porque eu não me senti bem entrando naquele lugar e da forma como eu fui recebido lá com a minha família. E aí, de qualquer forma, isso marca assim, minha trajetória, porque a partir daí eu sempre fui o meio que o caçula da turma, né? Por eu sempre estar menos um ano assim, da galera. E aí eu sofria assim, muito bullying por ser meio caçula, o inocente da turma. Mas eu era meio que o nerdzinho da turma também, né? No ensino fundamental. Aí quando eu vou pro ensino médio, eu quebro um pouco com isso, assim. Eu perco um pouco a timidez e começo já meio que ser a liderança ali da turma. A galera sempre me pedia para ser representante de turma. E aí eu sempre, no ensino médio, tem uma outra coisa que começa a marcar a minha história, que é as interações. Eu perco um pouco desse lugar da timidez.
E aí no ensino médio é muito marcado por esse ensino tradicional. Então muitas vezes eu terminava a parada rapidão assim, que o professor pedia e tal, pegava e tirava sempre boas notas. Aí já passava, a galera já pedia cola, passava cola, mas talvez eu ia conversar, eu ia trocar ideia com o pessoal, né? Aí isso era bagunçar. A galera não tinha muito, que tem uma cena até que marca muito a minha história, que tem um professor que fica puto comigo e manda pra direção. Aí quando chega lá, a diretora pega assim meu boletim e vê que eu só tenho nota 8, 9, 10. Aí tipo, ela fica meio sem argumento pra falar e eu não sabia que eu estava ali na direção, né? Então eu vi que nesse eu comecei a me entender como que eu aprendia, né? Eu aprendia muito mais fazendo, colocando em prática, conversando, ouvindo. É a melhor maneira que eu aprendo até hoje, né? E isso não tinha espaço dentro do ensino médio. Então quando eu estou no terceiro ano, e isso tem uma história que minha avó sempre conta, nessas andanças que ela sempre me levava para o SEDEC, ela falava que desde criança eu queria ser professor, ela falava que eu ia ser professor. E aí quando chego no ensino médio, isso se potencializa, porque eu vejo assim que eu não tinha tanto espaço dentro da escola pela maneira que eu era. Então eu falo assim, ó, eu tô no terceiro ano, mas eu tô saindo, mas é um até longo, eu saio muito com essa certeza. Que eu lembro muito até hoje, nos meus últimos dias de aula, lá no ensino médio Paraná, no ensino do Paraná, eu falei assim, é um até logo, cara, meu coração tinha ficado nesse lugar da educação, era muito um até logo. E foi um até logo mesmo, bem breve, porque 3 anos depois eu já estava de volta na escola. Já tinha feito faculdade, já tinha passado um concurso, já tinha assumido, né, na Secretaria de Educação. Então foi um até logo bem breve mesmo. Então estamos aí até hoje tentando ressignificar e inovar na educação. Legal. Vocês falaram um pouco mais, acho que a gente pode explorar mais essa questão de como esse trajetório escolar de vocês afeta os educadores que vocês são hoje. Coisas que vocês mudaram, que aconteceu com vocês, que vocês quiseram fazer diferente, né, quando foram atuar, né? Questão de mudar a escola também, né? Acho que, por exemplo, você era um bom aluno, mas às vezes você gostava de conversar, né? Acho que como você trouxe isso para as suas salas? Você deixava os jogos passar? Coisas que vocês tiveram, assim, tem nessa trajetória, né? Olha, eu sempre mobilizei. Eu tenho uma facilidade muito grande de mobilizar pessoas, né? E assim, o Matheus estava falando da representante de turma, assim, eu até questionava, porque todas as turmas eu tinha que ser o representante, né? E eu ficava, não, a gente precisa dividir, né, as tarefas, as pessoas também, a gente tem que transcender, né, as ocupações, enfim. Mas dentro da escola mesmo, assim, o meu diferencial era o poder de mobilização que eu tinha, né? O poder de intervir em situações que a gente fazia uma análise, né, que não estava certo e que aquilo poderia prejudicar, né, o nosso desenvolvimento, né, dentro da escola. Então eu questionava muito, né, as aulas, principalmente as aulas mais didáticas, né, a parte de exatas, né, porque assim, eu não tinha muita facilidade com exatas. A minha parte mais mesmo, meu domínio era mais a parte de humanas. Então eu questionava muito os professores a forma de como eles davam aula, né, a parte muito, o conteúdo, né, professores muito conteudistas, e assim, e a questão da paciência, né, a questão da paciência com o aluno, porque cada um tem um ritmo, né, para desenvolver a aprendizagem.
E assim, eu questionava muito isso dentro da escola. Mas, em compensação, eu fiz muitas sugestões, né? No Centrão mesmo, quando eu me formei em 98, né? No antigo segundo grau, nós deixamos lá um laboratório de química, né? E de biologia e de física. Foi luta dos estudantes, na qual eu liderava dentro do Grêmio Estudantil. Então, assim, o que eu não faria, o que eu não faço hoje que meus professores fizeram? Esse modelito engessado, entendeu? De dar aula, onde o aluno ele não participa de forma incisiva, né, desse processo. Os professores eles eram muito tradicionais, foram poucos os professores, né, que davam espaço para os alunos. E assim, que eu faço diferente, eu trabalho a questão da interação, né, venho dessa safra de professor mais construtivistas, né, onde você também coloca o estudante dentro desse processo, não é só você, né, ali no pedestal. E assim, eu penso muito nisso, porque, né, eu estava até vendo a questão da pedagogia, que fala, né, que são os 4 pilares da educação, né, determinado pela Unesco, né, que é primeiro conhecer, né, depois fazer, né, conviver e ser. Eu confesso para você, professores nunca falaram isso para mim, de pilares da educação. O professor chegava, né, metia o conteúdo e falava, não, você vai ter que cumprir, né, desse conteúdo a gente tira a prova, você vai fazer a prova, se você não passar, né, é problema seu, né? Então, assim, eu via muito isso, achava que não era a melhor proposta, e continuo achando, né, por ser hoje, né, seguidor de Paulo Freire, e no ensino médio você não estuda Paulo Freire. Quem estiver falando aí que estuda Paulo Freire no ensino médio, não estuda Paulo Freire, você só vai ver ele na universidade, né, nas faculdades. Então, assim, eu assim, penso que a educação ela tem que ser integrativa, né, ela tem que ser troca de saberes, né, troca de conhecimentos, né, porque sempre dessa forma a aula fica mais agradável, né, fica mais interessante, né, você consegue prender o aluno em sala de aula, né, a partir do momento que você interage com o aluno, você empodera o aluno, né, você conquista ele, você traz ele para você. Então, dos teóricos que eu li, né, eu li e leio muitos teóricos, a proposta de Paulo Freire é encantadora por isso, pela aproximação, né, onde coloca o professor e o educando e educanda no mesmo patamar, né, de conhecimento. Ela tem o conhecimento de mundo, né, você pode ter o conhecimento literário, mas quando você vai dar aula, né, para um adulto, né, uma adulta, ela tem um vasto conhecimento de mundo. E você precisa aproveitar esse conhecimento de mundo que ela tem, né, para você transformar a sua aula em uma aula prazerosa. Bacana. Lindo, né? O que eu levo desse ensino que eu tento transformar é a questão do protagonismo, né? Eu vejo que claramente assim, eu era protagonista das turmas que eu participei, mas a escola não sabia lidar com isso, e muito menos os professores. Então hoje, quando eu entro em sala de aula, eu procuro muito isso. Como é que eu faço para dar autonomia e protagonismo para os meus estudantes, né? Então isso fez com que eu ressignificasse minha prática, né, dentro da escola, assim. Então eu tento levar muito isso quando eu estou em sala. E aí ressignificou tanto a minha prática que aí surge também, né, com isso, nessa construção de ressignificar a minha prática, surge a escola na rua. Então, eu por ser formado em geografia,
né, me chama muito a atenção a questão da territorialidade. Né? O que é o território? Né? Como é que ele se manifesta? Né? E em cima do território, como é que surge o campo? Como é que surge a cidade? Então isso me chama muita atenção. E para mim não tem lugar mais democrático que a rua, porque na rua todo mundo passa. A rua ela vai e vem, leva e traz todo mundo. Né? Então hoje eu não consigo mais andar na rua e olhar para a rua só por olhar. Eu gosto de sentir a rua, de perceber as cores, de perceber os jeitos, de perceber as pessoas que passam, as pessoas que vêm, de sentir, de ver o cheiro que a rua tem, de ver os aspectos místicos da rua, porque a rua tem seus mistérios, né? A rua tem as suas esquinas, a rua tem suas memórias. Então isso fez com que surgisse essa potência que é hoje Escola na Rua. Então a gente hoje tenta dar protagonismo para os estudantes a partir dessa perspectiva de ver a escola como um potente espaço de organização comunitária. Então isso faz com que a gente olhe para o ser de uma maneira integral. Me chamou muita atenção nessa tua fala, professor. De uma maneira integral, porque essa percepção e esse olhar que eu criei sobre a rua, e também me vendo também como produto da rua, porque eu me vi depois de grande educado também pelas pessoas com que eu vivi a rua. Eu peguei uma fase gostosa ainda, sabe? De que a gente ia pra rua, brincar de golzinho, brincar de bete, brincar de pique alto, pique esconde, né? Então isso foi bacana porque eu vi como, por exemplo, meus pais só deixavam ir pra rua com determinadas pessoas, e essas pessoas tinham suas memórias, tinham suas histórias, ficavam muito ligadas nas histórias do Paranoá. E isso foi formando meus valores, foi me formando como cidadão, sabe? Então isso foi muito bacana. E hoje eu vejo que a principal herança que a gente tem da escravidão é a questão só de trabalhar, só ação, só querer. E quando eu me permito sentir, e quando eu me permito pensar, eu estou combatendo esse sistema racista e essa estrutura que está posta. Porque tem poucas pessoas que ainda se permitem isso. Eu me permito sentir. E não simplesmente sair na rua e sentir violência e sentir medo. Eu me permito ir além. Eu sei que existe. E eu vejo porque que isso se manifesta. Mas eu também busco ver lugares fraternos, lugares solidários, como a Sebastiana, por exemplo. Né? Então eu acho que isso está muito quando a gente desbloqueia o campo do sentir. E quando a gente desbloqueia o campo do pensar, é muito mais restrito ainda, porque a gente vê que tem poucas pessoas pretas, periféricas, pensando. E eu vejo que eu estou combatendo o sistema hoje nesse sentido. Hoje eu quero ser um intelectual de quebrado porque eu quero pensar a cidade. Eu quero pensar a educação do território, porque eu quero pensar a educação dentro da minha cidade. E isso me levou, né, a ressignificar minha prática e ascender a direção de minha escola. Então hoje minha proposta de escola é essa, sabe? Combater essa estrutura racista, xenófoba, misógina, machista, né? Por esse viés da integralidade que somos. Não somos só ação, não somos só querer, não somos só trabalho. Somos também sentir, somos pensar. E tem uma coisa em comum entre nós aqui que nos une, que é sermos seres periféricos, né? E que atuam dentro de escolas, dentro da periferia. E o Paulo Freire, ele permeia toda a minha graduação desde o início, assim, quando eu me deparei com a frase palavra do mundo precede a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Isso mudou totalmente assim, a visão que eu tinha da educação, da leitura. Então, foi que comecei também a trabalhar com a literatura periférica, né? Que era isso, trazer para dentro da escola escritores de periferia, mostrar para os alunos que a literatura não era algo distante da realidade deles, como sempre parece, né? Eu acho que vocês também, todos nós, trabalham dessa forma, assim, né? Que é muito importante de estar em contato com essa realidade. E dentro disso, desde o ano passado a gente está em contexto de pandemia, né? E como tem sido para vocês, assim, quais as dificuldades que
que vocês têm encontrado dentro do mundo da educação para com a pandemia? Principalmente levando em consideração, né, onde a gente está aqui. Primeiro, parou tudo, né? Eu estudei para ser professor voluntário. Eu não sou da Secretaria de Educação, né, como é o Matheus. Eu me formei, né, para trabalhar na periferia, para dar oportunidade, né, por como a educação transformou a minha vida, né? Eu quis pegar um pouco, né, desse conhecimento que eu adquiri para passar para a minha comunidade. Por isso o surgimento da Casa de Paulo Freire, né, que é um espaço livre, né, aberto, democrático e assim, que acolhe a todos e a todas. Eu fiz essa opção como filosofia de vida, né? Eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha quebrada, né? Eu sempre coloquei isso na cabeça. Eu estava conversando com a Loba, né, e falando, perguntando se já estava institucionalizado aqui, né? E estava relatando para ela que eu optei em não institucionalizar a Casa de Paulo Freire. A gente quer continuar na clandestinidade, né, fazendo a educação nos moldes, né, da periferia, né, da sua gente, né, das pessoas que movimenta, né, o Matheus colocou muito bem, as pessoas que dão vida, né, à cidade, mas muitas delas não experimentaram, né, essa coisa maravilhosa, né, que é você estudar. Porque, historicamente, né, Matheus, o Estado sempre fala para as pessoas que você vai estudar para quê, né? Isso é histórico, né? A reforma Pombalina, ela parou a educação por 10 anos. A gente só foi ter uma proposta pedagógica em 1932 com o Manifesto dos Pioneiros. Então, assim, é colocado que não é para preto pobre de periferia estudar. E o que é que nós somos? Nós somos rebeldes, porque se estudar é um ato de rebeldia, nós vamos daqui da periferia, nós vamos continuar estudando, né? Nós vamos continuar incentivando, né, as pessoas a estudarem, né? O Chicão vai continuar sendo aquela escola encantadora, né, que é o Chicão, né, aqui em São Sebastião, que é a periferia, a 20 quilômetros do plano piloto. Então, assim, para mim, essa situação da pandemia foi como você tá. Eu sempre fico fazendo essa analogia, sabe? É como se eu tivesse um carro de Fórmula 1 a 300 km por hora e ter que frear, né, a zero. Isso é o que eu penso do que aconteceu. Mexeu totalmente com o meu psicológico, né, acostumado nesse ritmo, e você tem que parar, a sua vida por causa de uma pandemia. Então, assim, não fiz absolutamente nada de 2020, né, até hoje, ligado à educação, a não ser de forma remota, né? E eu que trabalho com a proposta de Paulo Freire e sou um professor formador, né? Os meus educandos, eles não estão em sala de aula. Tem essa questão das tecnologias, Matheus, que é uma coisa que a gente tem que debater na periferia, que eu observei nessa pandemia, que as crianças, né, da rede pública tiveram muitas dificuldades, né, para acompanhar as aulas remotas, por causa da questão da internet, por causa do Wi-Fi, né, não tem um celular, não tem um computador, não tem uma impressora, né, não tem um toner. Então, assim, foram coisas que foram surgindo nesse momento pandêmico, que a gente já sabia, né, que os estudantes aqui da periferia já sofrem
essa má, né, condição para desenvolver, né, o seu ensino-aprendizagem. Então, assim, eu defendo que tecnologias têm que vir junto com material didático, porque senão você fica, né, você está se alfabetizando, né, mas você se torna um analfabeto digital, né? Eu mesmo tenho muita dificuldade para lidar com essa coisa tecnológica, né? Imagina, né, as gerações agora, né, que não está tendo acesso, e eles têm esse feeling, né, de dominar bem as tecnologias. Então, assim, a Casa de Paulo Freire está parada, né? Eu só acompanhei, só dei algumas formações para estudantes de pedagogia mais remoto, né? Fez algumas orientações de TCC, né? Passei muitas informações relacionadas à educação, né? Principalmente a educação freiriana. Então, assim, foi um baque. Para mim foi um baque. Não consegui, né, assimilar que a gente estava vivendo um momento de isolamento, que não íamos ter mais o contato, né, com as pessoas. Eu que estou tão acostumado a trabalhar o círculo, né, de conversa, né, de aproximação, né, me senti totalmente perdido nesse momento pandêmico. E até hoje eu estou parado. Só pegando o gancho do meu colega, né, que é da Secretaria de Educação, uma coisa que eu observei muito: o Estado, ele é perverso. Ele fala para o professor bem assim: olha, você vai dar aula remota, mas a estrutura, né, não é oferecida para o professor. Então o que o professor faz? Ele usa na casa dele, ele usa o computador dele, ele usa a internet dele, ele usa o Wi-Fi, ele usa o tempo, ele usa, sabe? E, né, isso o Estado não intervém em momento nenhum. Ele quer, né, que você cumpra, né, um calendário remoto, né, que você apresente resultado, mas ele não está nem aí, né, para a sua situação dentro, né, desse universo, né, desse mundo tecnológico. Eu vi professor desesperado falar: aqui onde eu estou, a internet não segura, eu estou dando aula, a internet cai, você perde a linha de raciocínio, tá? Então, assim, para mim, né, como educador popular, está sendo difícil. Imagina para os meus colegas que são, né, da rede pública de ensino, com um Estado que não valoriza a educação como deveria ser valorizada, né? Não valoriza o professor como deveria ser valorizado. Então, assim, é um momento de reflexão e repensar, né, o modelo, né, de ensino, né, de educação que nós queremos, não só para São Sebastião, Distrito Federal e Brasil, né? A gente precisa repensar isso. Bom, falando um pouco que você comentou, né, da questão da literatura, achei muito interessante. Porque isso eu também ressignifiquei dentro da minha sala de aula. Eu vi como a arte como potência, né? A arte, na verdade, ela é a linguagem da alma, uma linguagem que está inerente a todos nós, assim, perpassa todos nós, né? Então eu vi que através da arte eu consigo levar afeto, e com afeto eu consigo educar. E isso desbloqueou, assim, em mim esse lugar de levar a literatura para dentro da sala de aula. Principalmente através dos livros, claro, mas também ver também levar poesias para dentro da sala de aula. E sempre eu tive essa vontade de escrever. Isso também desbloqueou em mim esse lugar, né, de me descobrir também enquanto poeta e esse dom de escrever. E aí isso é muito lindo, porque aí começou uma troca, assim, uma troca afetiva entre meus estudantes, né? Então o que eu estava fazendo, eu escrevia e compartilhava com eles, e pedia para eles também compartilharem comigo. E virou uma troca, sabe? Uma troca muito linda, assim. Então a arte tem muito essa potência, assim, sobretudo a literatura, que é um campo que eu gosto muito. Então é muito potente isso. E com a pandemia essas coisas ficaram mais engessadas, né? Então o que a gente, como o senhor bem trouxe,
né, a principal questão é a questão da tecnologia na quebrada. Então isso é muito carente ainda, né? A gente viu que a realidade é que a galera, o celular está mais acessível, tá, mas na sua grande maioria não é um celular de boa qualidade, não é um celular que segura a internet, é um celular que muitas vezes a galera usa uma conta que é pré-paga, ou seja, tu vai ali, coloca 20 conto na padaria, na farmácia, né? E fica usando aquilo ali até quando der, né? E aí muitas vezes que a gente viu foi isso, o menino ia fazer uma atividade e acabava o pacote de dados dele. E aí ele já ficava sem acesso ao ensino remoto. Então a gente vê como isso é muito carente, né, ainda dentro da quebrada, né, a questão da acessibilidade das tecnologias, né. O professor, né, foi o que mais sofreu com isso, um dos que mais sofreu porque o estudante estava ali carente, né, de ter aquilo que é garantido constitucionalmente, que é o direito à educação, mas o professor, ele meio que tinha que pagar para trabalhar, porque a internet muitas vezes não era boa, não era suficiente, ele teve que comprar um pacote maior de internet. Né, o celular, o notebook, muitas vezes não segura ali uma videoconferência, não segura determinadas plataformas, teve que dar um outro no seu celular, no seu notebook, né, alguma coisa do tipo. E teve também que investir em formações, né, porque a maioria dos professores não estavam preparados, né, para essa novidade de dar uma aula remota. A gente tem a escola de aperfeiçoamento dos profissionais da educação, que é a APE. A EAP deu uma formação assim, mas não foi uma formação tão aprofundada, né? Foi uma formação de um mês, mais ou menos, né, para os professores. Mas isso também trouxe pelo menos para mim, me veio muito essa perspectiva de como a gente precisa realmente estar em constante formação. Então, os professores que ainda estavam muito resistentes à tecnologia, né, foi um choque muito grande para eles, né? Então, da noite para o dia já teve que se adaptar. E eu já estava assim, eu sou vendo uma juventude que já vem imersa assim, nessa tecnologia. Então me veio mais a necessidade ainda de buscar formações, né? Eu vejo que como é fundamental a gente investir em robótica na quebrada, em programadores, em tráfego de informações. Isso é fundamental a gente investir hoje na quebrada. Porque estão surgindo já novas profissões que a escola não está dando conta de acompanhar e nem a universidade está dando conta de formar mais. Hoje eu vejo que uma das profissões que são bem pagas são os analistas de tráfego, que são as pessoas que vão acompanhando como é que é os tráfegos na internet, as salas, os sites que estão mais bombando, onde está tendo mais investimento, e está rendendo uma grana e a universidade nem está dando mais conta de formar isso. Daqui a alguns anos a gente vai ter novas profissões que vão exigir para a gente outros cursos de formações e outras formações acadêmicas que a gente precisa urgentemente se reinventar. Então eu vejo que trouxe esse aspecto também, assim, da gente sair um pouco de uma inércia e entrar nesse fluxo que está aí na Terra, assim, sabe? Está exigindo isso, já era. A gente está tendo essa semana, vai ter o leilão aí do 5G no Brasil. Isso, cara, vai mudar muito, pode ter certeza, isso vai mudar muito a nossa realidade. Hoje, com a chegada dos equipamentos e da internet na quebrada já mudou muita coisa. Agora que você vai ter a oportunidade de ter uma internet ultra veloz, cara, isso vai mudar muito a nossa realidade, pode ter certeza. Então, acho que trouxe todos esses aspectos assim, da urgência de termos esse movimento inovador na educação. Então acho que isso potencializou muito. Então vejo que a inovação começa a ter uma cara, assim, sabe? Então a gente vai estar caminhando para esse processo aqui, que eu vejo que é cada vez mais a gente trabalhar com projetos dentro da escola. Então a pedagogia de projetos vai ser a cara da educação inovadora. A gamificação, isso é inevitável. A gente está dando com uma geração que é gamer. Eu mesmo gosto muito de jogar e eu já estou pesquisando como é que eu levo um jogo para dentro da sala de aula. E não um jogo assim com a perspectiva de que jogar por jogar, mas é ver o jogo como um ritual, sabe? Isso muda muito a forma como a gente vê um jogo. Porque eu começo a ritualizar o processo dentro da minha maneira de dar aula. Então, pedagogia de projetos, gamificação, o uso de novas linguagens, como a linguagem cinematográfica.
né? E a capacidade hoje de produzir filmes nas redes sociais, em pequenos curtos, em stories, em publicações. Então eu vejo que a inovação ela deu uma acelerada e ela está começando a ter uma cara, né? E a gente precisa começar a se ligar nesse movimento para acompanhar, sabe? Eu vejo que está se intensificando isso. Não, é interessante que o que você falou sobre as pessoas serem letradas, mas acabarem analfabetas digital, né? De certa forma. Nas aulas de alfabetização que eu tenho dado, eu sempre tiro alguns minutos para ensinar as pessoas a mexer no celular. Porque muitas vezes elas têm, mas tipo, sabem pouquíssimos recursos, né? Do que funciona. É muito interessante ver essa outra alfabetização, né? Que é a digital. E também nas aulas de reforço, quando eu vou dar para a criança, eu tenho que ensinar os pais também, muitas vezes, mexer nas plataformas também, porque muitas vezes os celulares são dos pais, né? Então eles querem saber como é que mexe. Tem que saber também, né? Entender o que está acontecendo para poder passar para o filho, para poder mexer também. Então, tipo, desafios, né? Desafios. Eu gosto muito de ver como que o movimento está quebrado a partir desse olhar da rua, né? Sim. E aí quando eu vou para a rua eu vejo que tem, né, muita igreja, muito boteco, mas tenho começado a ver também que tem surgido o quê? Muitas drogarias, né? Muitas farmácias. Então, salão que a gente de está beleza. vivendo, né? Salão de beleza também. Mas eu vejo também que tem começado a surgir muitos lojas de acessórios e ferramentas de informática. Então, vem essa necessidade, sabe? Da gente pegar esses movimentos que vão surgindo e gerar tecnologia social. Eu gosto muito de bater nessa tecla, assim, que eu acho que o que mais as quebradas têm de potência são as tecnologias sociais. São a nossa capacidade de se inventar a partir da escassez. Né? Infelizmente, essas são as mazelas do sistema capitalista, a gente, né, ficar com os restos, né? E vibrar, e sempre com migalhas, né? E lidar com esse lance da escassez. Isso automaticamente traz violência, pobreza, miséria, fome, né? Porque a gente ainda vibra muito nesse lugar da escassez. Mas é impressionante a capacidade que a galera de quebrado tem, que a partir dessa escassez se reinventar e inventar coisas. Então eu vejo isso assim com muita potência. Isso é muito freiriano, né? Eu fico imaginando assim, como a gente pega o método Paulo Freire e ensina hoje uma pessoa a mexer no celular, né? A partir da vivência dela, né? Do que ela tem de tecnologia, né? Então isso é muito freiriano. Eu fico já imaginando como o Paulo Freire estaria pirando se tivesse vivo nos tempos Pois é. estaria fritando. Estava fritando. Tem uma aluna que ela é viciada em TikTok, né? E o TikTok você só vai passando vídeo, assim, então eu voltei para aparecer mais para ela vídeos de alfabetização. Aí quando ela tá lá, né, vendo várias coisas, ela vai estar tendo contato também, né, com as outras, assim, as coisas, tipo, métodos que a gente vai achando, né? Então, outra coisa muito interessante que Paulo Freire fala, encerrando, que é sobre a importância das bibliotecas comunitárias, né? Que é o que a gente está. E sobre a importância da gente escrever as nossas próprias histórias, né? De ouvir as pessoas na rua, escrever e repassar, né? Toda essa história. E eu acredito que é o que a gente tem feito, que a gente está fazendo aqui agora. Isso é muito bonito, assim. A valorização da cultura periférica. Da gente mesmo. As bibliotecas, como eu acho que assim, o que eu vejo muito no Paulo Freire, que ele via também essa capacidade das bibliotecas de serem aglomerados e potências de organização, né, comunitária. Então eu vejo muito isso aqui na Sebastiana, né? Esse, além de uma biblioteca, é um ponto de encontro, né? De memórias, de histórias, de trocas, né? E como isso é importante para o crescimento, né? De todos que estão envolvidos, né? Sim, espaço de resgate.
E são essas trocas de saberes que marcam muito a trajetória do Paulo Freire, né? Em 64, quando ele começa o exílio dele, né? Ele saiu fazendo isso pela América Latina, né? Isso é muito lindo, né? A trajetória que ele fez, né? A trajetória que ele fez a partir dessa perspectiva das trocas de saberes. Foi impedido aqui, mas não deixou de levar, né, a sua proposta para fora, né? E foi premiado, né, em vários países. Tenta fechar com alguma coisa. Tipo, alguma frase, alguma fala, alguma ideia que vocês queiram trazer, não sei. Vocês querem falar alguma coisa? Falou tanto. Nossa, gente, mas é isso mesmo, o diálogo, ele, quando é prazeroso, né, eu sinto energia muito forte, energia de Exu, muito legal você chegar num espaço desse, né, encontrar mulheres, né, que estão aqui, né, fazendo, sendo teimosas, né? Porque isso aqui é teimosia, sabe? E assim, isso é combustível. Você nunca entra num espaço que fala de educação e cultura e sai da mesma forma que entrou. Sim. Então eu assim, já sou outra pessoa a partir das Sebastianas, né? Eu vou terminar com uma frase de Paulo Freire, que ele fala o seguinte: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então continue fazendo a educação, esse trabalho lindo, né, que vocês desenvolvem aqui nas Sebastianas, e me coloco sempre à disposição quando vocês precisarem, né? Pode contar com o professor Elias, pode contar com a casa do Paulo Freire. A gente está aqui para se comportar. Obrigado pela oportunidade, muito feliz, gratidão. Bom, já que a gente está na biblioteca Exu do Absurdo, né? Claro, Exu. Que ele abre os caminhos, que Exu abre os caminhos, né? Abre os nossos caminhos, né? É muito lindo estar aqui, eu acho que é muito simbólico estar nessa esquina com os Exus que nos acompanham, porque aí eu vejo muito a energia de Exu na rua, né? E como que faz sentido a gente dar nome aos nossos, ao que a gente sente de energia, né? Aos nossos campos energéticos. E eu vejo Exu, quando fala de Exu para mim, já me vem a energia da rua. E como a gente pode transmutar esse olhar que a gente tem para a rua, que às vezes a gente vê essa rua e pensa já em algum medo, em alguma violência, mas também como a gente pode ver para olhar para a rua e olhar a rua como um simbolismo, na verdade, né, desse lugar de que abre caminhos, nos leva caminhos, e um lugar também de caminhada, né? Tem um livro que eu gosto muito do Paulo Freire, que o caminho a gente só se faz caminhando, né? Então que Exu abre os nossos caminhos. E eu gostaria também de terminar com uma frase de Paulo Freire, né? Onde ele fala assim, que a educação ela não transforma o mundo, né? A educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então é isso. Sigamos. Axé. Estou muito feliz, gente, de ter estado aqui com vocês hoje. Muito gratificante mesmo, assim. Essa troca que a gente teve, como a gente falou, é sempre um combustível, né? Tá, contato com pessoas que caminham, a gente está caminhando juntos, né? Para uma melhora do dia a dia, da educação. E educação muda a vida das pessoas, né? Não só melhora os dias, assim, essa coisa de viver a rua, de aprender a perceber que a nossa história importa, né? Que tudo que a gente vive importa, tudo que a gente
faz todos os dias do mundo que a gente constrói. Então, obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado, foi muito bom.